Olá pessoal, aqui é a Amanda. Para quem está chegando no meu canal agora, eu sou astróloga e trago aqui para vocês interpretações sobre mapas natais e também sobre o céu do momento. Hoje eu resolvi trazer um mapa da Princesa de Gales, da Kate Middleton. É um mapa aí de uma figura pública que está sendo bem procurado agora, as pessoas querem saber, né? Enfim, o que a astrologia pode falar sobre ela nesse momento. Eu vou fazer então uma interpretação bem breve e só vou mostrar para vocês aqui, através do mapa dela, indicações, né, que ele indica sobre a saúde, tá? É importante lembrar que a leitura astrológica não pode diagnosticar um problema de saúde, né? Ela não substitui uma ida ao médico, por exemplo. Ela não vai dizer também para a gente a gravidade de um problema, mas ela aponta, a leitura aponta muito claramente que ela, por exemplo, nesse momento está passando por questões mais delicadas relacionadas à saúde dela. Esse daqui é o mapa natal dela e é interessante mostrar para vocês que ela nasceu no dia de um eclipse lunar. Tá aqui a Lua conjunta ao nó do norte e o Sol aqui conjunto ao nó do sul, mostrando pra gente que ela nasceu, né, num dia de um eclipse. Ela também nasceu aqui com esses luminares, que eu já mostrei para vocês, quadrados a Saturno, tá? Também aqui uma conjunção, né, de Saturno com Plutão, mas que eles estão aqui quadrados com Saturno. Essa aqui é uma parte importante do mapa, tá? Bom, Saturno também é o regente dessa casinha aqui, da casa 6. Essa é uma casa que fala de saúde, entre outras coisas. Então, vamos lembrar desse dado importante, né? Ela também já tem um Sol aqui de casa 6. Esse Sol, muito próximo da cúspide, a gente já pode indicar que a gente já pode considerar, né, que ele está na casa 6. E explicando um Sol de casa 6 de uma forma bem simples, a gente pode entender aqui que, entre outras coisas, existe um foco, né, uma atenção dela muito voltada aqui para a alimentação, para o sono, para a rotina, para ter uma rotina de exercícios físicos, por exemplo. Existe um foco muito grande na saúde, tá? Ela deve ser muito focada, né? Ela se sente viva quando ela tá ali realizando essa casa, né? É uma casa também que fala de trabalho, enfim, né? Uma casa que, assim, um Sol de casa 6, por exemplo, é uma pessoa que precisa se sentir útil sempre, né? Mas como eu quero focar aqui só no que está acontecendo com ela agora, vamos lembrar só desse dado, né? Que é um Sol de casa 6, é um Saturno que rege essa casa 6. Então, são temas ligados à saúde. Além do Sol também, ela tem aqui, ó, Vênus e Mercúrio de casa 6. Então, muita coisa aí nessa casa, né? Assim, é uma casa muito importante para ela, de uma forma geral, tá? Eu não vou fazer aqui, então, como eu disse, uma leitura do mapa todo. Vou focar só nessa parte, exatamente para a gente entender aí o que está acontecendo com ela, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha agora nos trânsitos para a gente entender esse momento presente. Eu queria começar lá pelo mês de outubro de 2023. A gente teve no dia 14 um eclipse solar, aqui, ó, tá vendo? Sol e Lua conjuntos a nó do sul. Teve um eclipse solar no dia 14 de outubro, que pegou aqui, ó, o Saturno dela. O eclipse aconteceu a 21 graus, né, do Sol e da Lua em Libra, e pegou aqui no grau exato esse Saturno, né? A gente pode até considerar esse Plutão também, eles estão em conjunção, mas eu queria focar aqui nesse Saturno porque, como vocês devem lembrar, ele rege essa casa 6, a casa da saúde. Eclipses têm uma natureza de desocultar,
né? O que estava oculto, o que estava escondido, aparece. Eles têm aí uma duração normalmente de 6 meses para essa questão do eclipse, né? O tema que o eclipse toca se desenvolver, tá? Mas ele tem um ápice ali, um pico de que as coisas podem acontecer, é um momento crítico, assim, né, que a gente fala, de que as coisas podem acontecer 3 meses depois. Como esse eclipse aconteceu em outubro, a gente pode entender então que janeiro seria um mês crítico, né, para as questões desse eclipse, tá? Então, tá falando aqui, tá tocando o Saturno dela, que rege a casa 6, ou seja, questões de saúde poderiam estar sendo iluminadas nesse momento, né? Desocultadas a partir desse momento, tá? Agora, então, eu vou passar para janeiro, que foi ali um mês em que a gente soube da notícia, né? Que ela estava com algum problema de saúde, da cirurgia dela, tá bom? Vamos dar uma olhadinha, então, nos trânsitos dela do mês de janeiro de 2024. Aqui, então, eu acho que a gente tem alguns pontos interessantes para a gente analisar, tá? Aqui, nesse momento, ó, o Sol, ele tava... Só um momento. Ele tava pegando aqui a casa 6 dela, ele tava iluminando a casa 6 dela. Esse é um momento em que questões de saúde podem aparecer, né? É um momento interessante para a gente fazer exames, por exemplo, fazer uma dieta, fazer algum tratamento, cuidar da saúde, né? Porque o Sol tá iluminando esse tema, tá? Aqui, ó, o Sol. Além disso, ela estava aqui, ó, com o Netuno no céu, fazendo uma quadratura com o Netuno natal dela. Essa quadratura, ela é geracional. Então, normalmente nessa idade, aí, entre 40 e 42, está todo mundo passando por essa quadratura. Só que é interessante olhar aqui porque o Netuno, né, que está sofrendo essa quadratura, ele rege a casa 8 dela. Tá aqui, ó, a casa está em peixes, né? Então, a casa 8, entre outras coisas, está falando de situações de emergência, de cirurgias, por exemplo. Tá? E foi um mês aqui que ela teve que fazer a cirurgia. Eu acredito até que tenha sido uma coisa sem muito planejamento, né? Netuno, ele tem uma tendência, assim, até para o próprio astrólogo, para quem está lendo, para o cliente, de enganar, né? De não realmente revelar a verdade, né? Ele engana, ele põe um véu em cima das coisas. Então, o que a gente acha que aí a gente passa o trânsito, né? E a gente vê que não era nada daquilo. Da ilusão, da enganação, enfim, tudo isso, tá? E ela disse, por exemplo, na declaração dela, no vídeo que ela fez, que quando ela entrou em cirurgia, os médicos acreditavam que não era nada maligno que ela tinha, né? Que os tumores não eram malignos e que depois da cirurgia descobriu-se, né? Enfim, que era maligno. Então, esse Netuno aqui, né, realmente escondendo o que estava acontecendo realmente com ela, tá? Essa aí é uma situação bem netuniana, né? Uma situação de emergência, de cirurgia e que foi descoberto só depois mesmo, tá? Além disso, ela também estava... Isso aqui está bem exato, tá? É importante falar. Essa quadratura estava exata em janeiro. E também estava exato aqui, ó, esse Urano em quadratura com o ascendente. Existem algumas interpretações também para essa quadratura, para esse trânsito, mas o que a gente pode, assim, pensar aqui é que essa pessoa está passando por um turbilhão, né? Mudanças, transformações e mudanças repentinas, mudanças de comportamento, mudanças de hábitos, tá? Pode dar ansiedade, pode dar falta de sono, a pessoa pode emagrecer, né? Dar perda de peso. Existem várias questões aqui, porque está mexendo com o corpo físico dela, tá? Para quem não sabe, o ascendente, entre outras coisas, está falando do nosso corpo físico. Então, a gente pode entender, olhando para esses trânsitos aqui,
que janeiro foi um mês barra pesada para ela, né? Não foi fácil mesmo. A gente pode pensar, então, de uma forma bem resumida, né, sobre aquele eclipse lá de outubro, atingindo um pico, né, um momento mais crítico, né, em janeiro, sim. O Sol iluminando essa casa da saúde, né, o eclipse já falava de saúde. Então, no momento crítico, o Sol ilumina a casa da saúde, esse Urano, né, em quadratura com o ascendente dela, um período aí de grandes mudanças para a vida dela. Então, não foi um mês fácil, com certeza. Bom, gente, essa então foi a minha interpretação desse momento bem delicado, né, de saúde da Princesa de Gales, da Kate Middleton. Lembrando mais uma vez que a astrologia, a leitura astrológica não vai diagnosticar, né, ela não vai dizer a gravidade do problema, o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai. Eu, particularmente, não leio dessa forma, tá? Mas sim, claro, a gente pode entender aqui que existiam tendências mais complicadas, né, relacionadas à saúde, né? Era um tema que estava em destaque desde outubro do ano passado para ela, tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou quer fazer algum comentário sobre a leitura, escreve aqui para mim que eu estou sempre respondendo. Um beijo para todo mundo e até a próxima.